Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. É o primeiro livro da Bíblia. E eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre cultivo, sobre espera, mas é muito importante você prestar bem atenção. Por isso eu gostaria que você não se inquietasse no culto, que você pudesse se acalmar. Isso. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1 ao número 6. Diz assim a minha tradução. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo ainda sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o mordomo ou Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Assente-se, por favor. Graças a Deus, porque Deus é bom, acima de tudo. Quem aqui já trabalhou com produção, em uma empresa de produção? Levanta a mão, por favor. Olha só, talvez você tenha uma empresa de produção, você tem que produzir, não é? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eu nunca mais vi ela, mas era uma empresa de produção. Eu tinha 14 anos, era registrado na empresa. Eu lembro que eu trabalhava moendo pimenta em grão para virar pimenta em pó e também com canela em pó. E depois ampliou, aí eram outros tipos de condimentos e uma variedade enorme. Eu embalava isso. Então, eu tinha uma meta para produzir no dia. Gente, nos primeiros dias, eu ia dormir, a hora que eu estava pegando o primeiro grau de sono, eu começava a contar. 1, 2, 3, não é assim? Porque fica ecoando na mente da gente, produção, produção, tem que produzir, olha lá, e desse jeito, e você pode alcançar isso, e você pode ser aquilo, e produz, e você tem que conquistar isso. E daqui a pouco você está intoxicado por um acelero, e você se torna uma pessoa impaciente, porque esse mundo ele vai nos pressionando e produzindo em nós essa ansiedade. Aí você pensa assim: meu Deus, eu estou ficando mais velho ou mais velha, e eu deveria ser mais paciente com a minha experiência. E se você não tomar cuidado, você percebe que está piorando. Percebe que está piorando a questão da paciência. E que a ansiedade, ela está complicando cada vez mais o teu caminho. E está prejudicando a tua saúde já no extremo. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos já a história de Abraão. Que Deus o chamou, quantos anos ele tinha mesmo? Isso mesmo, 75 anos. Já parou para pensar nisso? Uma mudança radical na vida de alguém que possivelmente havia já construído coisas para passar a sua velhice. Eu vou falar uma coisa para você, eu já penso nos meus netos. Eu e minha esposa. Já pensamos nos netos, já pensamos como que vai ser, já pensamos que vai ser filho assim, e igreja. A gente pensa lá na frente. Eu sempre procurei calcular a minha vida na semente de daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu sempre vou executando as etapas por semana, eu tenho uma agenda por semana, para poder ser responsável em tudo isso. Mas você já parou para pensar, com 75 anos, as coisas que ele já havia preparado, agora Deus vai lá, chama ele e fala: ó, o seguinte, você vai sair daí, da terra da tua parentela, e você vai caminhar pela fé. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não te mostrei ainda, mas você vai caminhar pela fé. Olha só. E o capítulo 15 denota
que Abraão está inquieto, porque Deus havia feito promessas para ele. Ó, todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para ele, eu vou prosperar você, você vai ter muitos filhos. E já havia passado alguns anos, e Abraão só tinha participado de uma guerra. E tinha os despojos com ele. Deus não havia mudado nem o nome dele ainda ele era Abrão. Abraão estava como muitos de nós estamos hoje, cansados de esperar. Ele estava vivendo a vida no automático, até que a frustração transbordou, e ele deixou claro que ele estava cansado já de esperar, pois já havia se passado alguns anos e algumas coisas não tinham mudado. E o que nós vemos aqui no capítulo 15, é o cenário de que Abraão estava exausto no seu emocional. Ele estava dizendo mais ou menos assim na oração, Senhor, o que aconteceu com as suas promessas? O que aconteceu com a sua palavra? Eu não tenho herdeiro ainda. Eu só tenho ali um mordomo, Damasceno, Eliezer, e ele vai ter que herdar tudo que é meu, porque eu não tenho herdeiro, o Senhor me prometeu herdeiro. Eu não tenho posses ainda, eu não tenho terra como prometido. O que aconteceu, Senhor? Você está cansado ou não? Quando você era criança, você queria ser o quê? Astronauta? Olha, pastor, posso não ter sido astronauta, mas eu viajo bastante aqui. No culto está assim, ó. E o fato é que nenhum de nós gosta de esperar. Nós odiamos entrar numa fila, chegar no estabelecimento comercial e não ser atendido. Nós odiamos esperar uma ligação, uma mensagem de alguém que nós consideramos importante. E com os anos parece que isso vai piorando e começa a dar tique nervoso na pessoa. A pessoa começa a ter reflexos, de cacuetes às vezes, ou começa a ter, já ouviu falar da síndrome da perna acelerada? Quando alguém está fazendo um discurso, a pessoa já começa a ficar com a perna assim na cadeira, e os dedos, e já começa a dar coceira, e vai se inquietar, e parece que vem uma sede, tem que levantar, e parece que a bexiga já está estourando, e a pessoa já fica pensando, tá, e o que vem depois? E o depois? Não, isso eu já ouvi, conheça, e depois? Porque eu tenho casa, eu tenho que fazer isso, porque amanhã eu tenho boleto para pagar. E, na verdade, acaba não vivendo nada, só acaba prejudicando a saúde. E olha, meu irmão, talvez você esteja cansado de esperar, principalmente se tiver algum tipo de dor, algum tipo de aflição. Pode ser emocional, pode ser físico. Eu não sei o motivo da sua espera, talvez o motivo seja algo tão justo, pois você talvez quer constituir uma família, e até hoje, o que aconteceu? Talvez você só quer ter alguém. Você pode ter muitas realizações na sua vida, como algumas pessoas acabam me procurando e falam, pastor, eu estou procurando o senhor porque eu não vou procurar o pastor da minha mega igreja, porque é política. Então, eu faço encontros assim, eu prego para pessoas assim, eu já realizei isso, já construí tal coisa, já fiz assim, mas pastor, os meus filhos são casados, está todo mundo bem, e agora me dei conta que eu sou uma pessoa solitária ou solitário. E eu estou muito desgastado por isso. Pastor, chega ao ponto de que, se eu vou num casamento, às vezes, eu fico irritado. Eu me sinto mal num casamento dos outros, era para eu estar feliz. Talvez você tenha orado por algum familiar que ainda não tem Jesus. Talvez você está pedindo para Deus, mas chega um tempo que até orar por isso já fica difícil. Talvez você tenha orado por uma promoção no trabalho. Talvez você tenha orado para que Deus cure alguém que você ama ou você mesmo. Eu não sei qual pode ser o motivo da sua espera, porque eu lembro também do Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3, quando ele diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir, e para ouvir o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao meu Deus. Muitos o verão
e temerão e confiarão no Senhor. Eu preciso lembrar você que Davi, que escreveu esse salmo, é alguém também que passou por aflições e que Deus o ouviu, mas que eu aprendi algumas coisas com relação a isso, e que uma das formas mais incríveis ou maravilhosas de Deus demonstrar o amor dele é dizer não para mim também. Ou dizer para mim, espera que eu estou preparando. Meu irmão, a espera é uma arma que Satanás não quer que você descubra. Você está entendendo? Pela falta de espera, Abraão também caiu, não é verdade? E nós temos uma guerra milenar acontecendo, onde ele teve um filho com Agar, e teve o filho com Sara, e hoje há uma briga, uma guerra milenar de duas nações que ficam falando, não, é o meu pai, é meu direito. Não, é o meu pai, é o meu direito. As três maiores religiões do mundo têm Abraão como pai, a judaica, a cristã e o islamismo. Você está entendendo? Olha o nível das coisas. Meu irmão, quantos namoros você já conheceu, ou talvez você sabe do que eu estou falando, quantos namoros que não amadureceram e hoje o casamento é só baixaria, arrependimento, porque o relacionamento não amadureceu. Quantas compras você talvez já fez, ou você já viu alguém que comprou alguma coisa, teve alguma aquisição, na primeira semana foi só alegria, compramos um carro novo, compramos uma televisão de 200 polegadas, aquela que dá para você entrar dentro, e depois na hora de pagar, vira um tormento, uma vergonha, porque não era o tempo. Hoje eu quero te ajudar a você ter cuidado nesse tempo de espera. Eu vou falar com você só de poucos pontos, apenas 2 pontos, por causa do nosso tempo, sobre a importância de você ter alguns posicionamentos ou cuidado nesse tempo de espera. Precisamos nos apropriar dessa fé que nos empodera. Precisamos entender isso. Primeiro ponto que me chama a atenção e que eu tenho que tomar cuidado em um período de espera: não tome atalhos. Num período de espera, não tome atalhos. A história de Abraão é interessante. Sara, vendo a inquietação de Abraão, faz uma proposta para ele. Uma proposta indecente. Você dorme com a minha serva, a minha escrava. Serva e escrava tem o mesmo significado ali no aramaico. Dorme com a minha escrava. E o filho que ela tiver, seu Abraão, eu vou criar como se ele fosse o meu filho. Olha só, meu irmão. Eu e minha esposa somos casados há 21 anos. Juntando tudo dá 23 anos. E uma das coisas que eu aprendi é que nem tudo que a tua mulher pede para você fazer, ela realmente quer que você faça. Às vezes a tua inquietação força ela a dar uma ideia. Só que ela não está inteirada como deveria. Abraão ficou inquieto a tal ponto que isso afetou uma abordagem da sua esposa. Nenhuma mulher quer entregar o seu marido assim. Pelo menos uma mulher consciente, saudável, não. Essa semana eu compartilhei com a minha esposa, mandei para ela uma mulher que ela devia estar magoada, braba com o marido, alguma coisa assim, com certeza, e também não devia bater bem da ideia e não ter nenhum temor a Deus. Ela colocou um sedativo no suco de laranja do seu marido e empurrou ele vivo para dentro de um forno da casa. E o homem morreu vivo, queimado ali, sedado. A terrível eram os comentários que tinha ali, de algumas mulheres falando, ela deveria ter motivo para ter feito isso. Nunca a gente tem motivo para fazer isso. Mas se fosse, dependendo da pessoa que fizesse comentário, seria um absurdo. Olha, e seja qual for o comentário, olha, eu quase joguei o meu, mas se jogasse, pulava atrás depois. Ou se não, pulava mais 5 depois atrás. Sinceramente, os comentários que eu vi no texto, eu fiquei com vergonha. Nenhuma mulher saudável ou em sã consciência
ia fazer o que Sara fez. Mas baseado na inquietação, na impaciência do seu marido. Até mesmo a situação de Jó. Chega a esposa dele, não sabe o que falar, o que ela fala? Ela não deixou de amar ele. Ela não deixou de esperar nada. Mas ela não sabe o que fazer. E ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Olha o teu estado, homem. Meu irmão, Abraão teve um filho com Agar e até hoje 2 nações guerreiam por herança. Para você ter uma ideia, a mesma Sara que disse essas coisas, eu vou criar como se fosse meu filho, foi a mesma Sara que sugeriu outras coisas depois terríveis, a ponto de mandar Agar e Ismael para o meio de um deserto, com apenas um pouco de pão e um pouco de água. Baseando-se pelo fato, se você ler o livro do historiador Flávio Josefo, que é um escriba 70 depois de Cristo, que ele reescreve a Bíblia pensando que tinham queimado todos os pergaminhos, ele diz que Sara ouviu um boato que Ismael, que era adolescente, planejava matar Isaque, que ainda era bebê. Por isso ela tomou essa postura. Isso é, quando você quer pegar um atalho em um momento de espera, tudo vira um transtorno depois. Quando não amadurece a situação para que você adquira, seja casar, seja adquirir um bem, seja no ministério, tudo vai virar um transtorno depois. Você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, há muitas lacunas para a gente pegar atalho, né? E o infeliz disso é quando no ministério isso também quer acontecer. Se você entra no Instituto Teológico da Quadrangular, que são 3 anos, e passa um trabalho para você fazer de uma matéria, e a pessoa fala assim, faz para mim, para outra pessoa fazer, e a outra pessoa faz, ela está boicotando, ela está alejando essa pessoa de ser um ministro ou alguém assim. Porque você precisa desenvolver o teu ministério. Meu irmão, há muitas mulheres alejando seus maridos. Há muitas mães que podem ensinar até os filhos a serem bons profissionais, mas péssimos maridos. E muitos maridos fazendo a mesma coisa. Muitos maridos fazendo a mesma coisa, estragando filhos, netos, esposa e tudo mais. Por quê, pastor? Porque no momento que é para ser de espera, boicotam, adiantam, falam, atravessam. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Nós precisamos entender sobre as fases da vida, né? Jesus disse algo bem interessante em Mateus 9,16. Ele falou, não adianta você querer fazer um remendo novo, hein? O tecido novo, quando você lava, ele encolhe. E se você usa ele para fazer um remendo em um tecido velho, quando você lavar, vai encolher o tecido novo. O velho não vai aguentar, vai rasgar, isso é. O rombo vai ficar maior depois. Eu conheço um monte de gente que conheceu faz 2 semanas, vão morar junto, vai ser assim, nós vamos ver de amor. E depois, meu irmão, aquilo que os dois estavam tão acelerados para fazer, estão dormindo em cama separada, brigando igual um casal de Rottweiler com raiva. E tudo que não fazem é aquilo que casaram para fazer. Porque não amadureceu. Fazer algo que irá se romper mais tarde e o problema ficará maior depois. Se você acha que estava solitário, a pior coisa é estar junto com uma pessoa e viver solitário. Meu irmão, olha só, você já viu essas pessoas que querem atingir um corpo escultural e que injetam um óleo de coco com mais um monte de coisa e daqui a pouco ficam com o corpo todo deformado, com aquelas bolas aqui? Já viu isso? Já viu aquelas pessoas, agora foi proibido, não sei se liberaram em algumas substâncias, mas esse medicamento foi proibido e era moda nos anos 90, chamado de, até uma ideia aí dos anos 2000, era chamado o medicamento de subtramina, era chamado de pílula do amor, pílula da paixão. Por que pílula da paixão, pastor? Porque quando a pessoa estava afim de alguém,
ela tomava aquilo e ela emagrecia. Só que ela parava de tomar, ela ou ele. E com o tempo, isso ia trazendo desmaios na pessoa e alguns transtornos. E esse efeito é absurdamente prejudicial na saúde. A subtramina ela foi proibida e agora ela foi permitida como um componente em alguns medicamentos, com receita e um acompanhamento, um tratamento e coisa e tal. Mas algumas pessoas fazem loucuras para emagrecer. Em vez de ser de uma forma, meu irmão, o teu corpo ele vai se adaptar ao teu estilo de vida. Uma forma saudável. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele vai se adaptar ao seu estilo de vida. Mas algumas pessoas querem pegar atalho. Pessoas que querem emagrecer, como eu disse, pessoas que querem ficar bombadas. Você já viu essa da harmonia facial? O que está acontecendo com muita gente? O que está virando o rosto de algumas pessoas que são bonitas? Meu Deus do céu. Você conhece alguém que quer ter um alívio para a alma e em vez de buscar a Deus, usa droga? Alguém que quer ter um paraíso, usa droga? Acabam desenvolvendo, e após isso, uma ansiedade até pior, porque destrói a endorfina da cabeça. E com o tempo desenvolve uma bipolaridade terrível e com o tempo até esquizofrenia, confundindo aquilo que é real com aquilo que não é real. Mas tudo que aquela pessoa queria era alcançar prazer. E tudo que tem é ansiedade, é medo, é só isso. Você conhece alguma pessoa que quer adquirir as coisas rápido e transpassa outras pessoas e nunca tem nada na vida? Conhece? Eu lembro quando eu trabalhava no hospital e eu trabalhava fiscalizando os serviços funerários. Hoje não tem como fazer isso mais, porque na central de luto tem uma forma que a prefeitura fez agora que você não consegue burlar isso. Mas antigamente não. Então a gente recebia algumas ligações, quando o paciente falecia, por exemplo, numa UTI, a UTI já informava a gente, por código, teve um 52, papapá, e você já deixava toda a papelada separada, declaração de óbito para preencher, pegar a assinatura de médico e aquelas coisas. E a família recebia a notícia do médico e depois vinha conversar comigo. E eu orientava e alertava sobre essa máfia funerária que tinha. Porque eles se apresentavam como apoio familiar. E se eu passasse o telefone desse familiar por um cadastro para esse serviço funerário, ele já ligava para a família e eu já ganhava um dinheiro, se eu quisesse. Eu lembro que eu ganhava na época perto de 2 salários mínimos, ou isso, e isso dava uns R$500 por mês, na época. Se eu avisasse e a família aceitasse e desse certo, eu já ganhava 450 só ali. Só que isso é um vício. A pessoa que faz uma vez, ela vai fazer a segunda vez. Porque foi fácil você conseguir comprar um rádio, mais isso, por aquele valor, e daqui a pouco você pensa, poxa, é fácil fazer, né? Só mais essa vez, porque apertou. Gente, quem que não vive apertado? Ou numa situação ou outra? Daqui a pouco a pessoa, no momento de espera para adquirir as coisas, quer pegar um atalho. Aí rouba um carro, só para levantar um dinheiro. Entrega na biqueira por 2.000, por R$4.000 no final de semana. Não sabe o valor da espera. Olha para cá, meu irmão. Você sabe o valor da espera? Algumas pessoas sabem por cálculo o que é R$15.000, mas algumas pessoas não têm noção do valor R$15.000. Quanto que veio de luz? R$300, mas não tem noção do valor R$300. Sabe o que é 300, mas não tem noção. E algumas pessoas só pensam em, eu preciso ganhar 10.000 por mês. Pode ser uma pessoa que até ganha isso, mas não é administrador, vai dever 20 todo mês. Se ganhava 2.000 e devia 4, quando ganha 10 vai dever 20. Porque não sabe o valor da espera. E como cristão, meu irmão, Satanás derruba qualquer um que não sabe o valor da espera. Porque quer ficar pegando atalho. Essa igreja não dá certo, eu vou para lá. Essa igreja não dá certo, eu vou para lá. Isso aqui também não dá certo. Esse casamento não dá certo, eu vou para o outro. Esse casamento, eu vou para o outro também. É tipo, eu vou para a academia, essa academia não funciona direito, eu vou para outra. Aí, até cair a maturidade e pensar, poxa, é eu que tenho que me reeducar em muita coisa. Meu irmão,
entenda o que eu estou falando. Essas pessoas que vivem tentando atalho, um momento que é de espera, como esses que fazem um verdadeiro estelionato por onde passam, nunca avançam na vida. É uma vida sem resultado, porque existem leis espirituais. Perceba o que eu estou falando? Quando eu digo sobre leis espirituais, quando na Bíblia está falando, quando o Senhor está me ensinando a repreender isso e depender de Deus, quando Ele me fala sobre dízimo, quando Ele me fala sobre oferta, quando Ele me fala sobre ajuda ao próximo, Ele está falando sobre um princípio de leis espirituais. Esse tempo atrás eu conversava com um rapaz, e ele contou de alguns golpes que fez gigantescos. E eu falei para ele, com quantos anos o senhor começou a fazer isso? Ele falou, com 14 anos. Eu falei, nós temos a mesma idade. Eu nunca fiz isso. Eu tenho família constituída, tenho casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo. O que você tem? Ele passou com 14 anos, quando falecia alguém, eu já abri uma linha telefônica. No nome da pessoa que faleceu, eu vendia. Aí eu comecei a fazer isso. Só que isso é um vício de vida. E chega um ponto da vida da pessoa que ela tem que romper. Deus chega para ela e fala, sai da tua terra, sai disso. Pelo amor de Deus, sai disso. Porque a tua vida vai começar a ser contada a partir do momento que você se posicionou comigo. Pode ter discurso, pode ser o que for. O momento de espera é um momento de, repita comigo, cultivo. É isso aí, só para você acordar. Deus tem um plano A para o teu casamento, Deus tem um plano A para os seus negócios, Deus tem um plano A para o teu ministério, para a tua saúde. Não tome atalhos, por favor, que não passo de atrasos, às vezes, irreversíveis. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu morei 27 anos em apartamento. E embora eu morasse em apartamento, e morei com os meus pais ali, em apartamento, uns 10 anos mais ou menos. 11 anos eu morei com os meus pais, em apartamento. A minha mãe nortista, o meu pai sulista, e a casa no apartamento virada numa floresta. A Gleice até fala para mim assim, amor, você parece a tua mãe, essa samambaia batendo nas cabeças. Né? E planta, e isso e aquilo. Eu gosto, eu acho bonito, eu me sinto bem. Eu gosto de cultivar, lá em casa tem pé de laranja, pé de limão, e tem um limão cipó, o outro limão sei lá que é o quê, aquela laranja alienígena que até hoje eu não sei o que é, que tem um gosto de mimosa, e que mas é sedutora, e que desse tamanho a laranja. E todo mundo vai lá, olha o tamanho da laranja, o pé pendurado, eu falei, não está na hora ainda. Não está na hora. E a pessoa vai comer, está de que forma? Azedo. Azedo. Tem plantas. E é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos sobre o cultivo. Por isso que na escola a professora vai lá, mostra a sementinha do feijão e começa a mostrar a importância disso. O cultivo, relacionamento é cultivo, não é online. Aí você encontra pessoas pagando o cartomante, pagando tudo, qualquer tipo de coisa, porque querem descobrir. Aí é só notícia ruim. É fácil tapear uma pessoa assim também. E é fácil um demônio entrar numa situação dessa. E você encontra pessoas tentando encurtar caminho, pegar atalho e ver o que vai querer acontecer. Meu irmão, o único que sabe o futuro é Deus. É fácil manipular, Satanás tentar manipular o presente de uma pessoa com situações desse jeito. Não queira pegar atalho, pelo amor de Deus. Tem o tempo certo. Você precisa de um carro para levar você daqui até ali. Existe a época de você melhorar teu conforto. Você vai fazer isso. É lógico que sim. De mudar de casa, você vai fazer isso. Mas pelo amor de Deus, consulte a Deus, consulte pessoas entendidas, senão a guerra pode ser milenar, senão, meu irmão, você pode trazer transtornos para a sua família, briga, afastamento e uma série de coisas. Não pegue atalho, em um momento de espera, cuidado, cuidado. Segundo ponto que me chama a atenção, em um momento de espera, cuidado com aquilo que limita a tua visão. Meu irmão, quando Abraão estava orando, a Bíblia diz assim, que ele está enclausurado dentro de uma tenda. E de certa maneira, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para frente, ele olha para trás,
E ele não enxerga nada além da sua dor. Ele não enxerga nada além da sua aflição. E quando Deus vem e lhe responde, a primeira coisa que Deus faz é chamar Abraão para fora da tenda. E falar para ele: ô cara, olha para cima. Conta as estrelas, se é que você pode, porque a sua descendência vai ser assim. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Quer que eu te fale uma coisa? Cuidado com aquilo que limita a tua visão. Esse teatrinho que fizeram aqui na frente, sobre as futilidades que impedem o avanço do cristianismo, as idiotices que impedem o avanço do cristianismo, essas coisinhas, toda hora eu tenho ranço, eu não gostei, eu peguei birra daquela pessoa, isso aqui, essas toxinas impedem a pessoa de enxergar coisas que vão fazer bem e caminhar de uma forma entusiasmada ou entusiasmado. Você conhece alguém assim? Só que essa palavra vem primeiro para mim sempre, não tenha dúvida sobre isso. Eu não sei se você vai estar aqui ou não. Cuidado com aquilo que limita a tua visão. Às vezes você está enxergando nada além da sua dor. Às vezes você está enxergando nada além do seu ego que está sendo machucado. Nada além do seu orgulho. E Deus está chamando você para sair da zona de conforto. Gente, cuidado com aquilo que limita a tua visão. Às vezes Deus permite coisas maravilhosas na nossa vida por anos. Mas às vezes vai. Deus sabe o tempo de tudo. E às vezes está dentro da tenda só assim. Eu não vou conseguir, eu não consigo. Tem gente que não gosta de mudança. E até a poeira dentro de casa faz parte do patrimônio. Tem uma dificuldade para mudança que, meu Deus do céu. Ninguém mexe nas minhas coisas. Já viu isso? Daí a pessoa não consegue enxergar nada além. É aquelas pessoas que sempre vivem reclamando das mulheres. Vivem reclamando. Agora que eu acostumei com esse carro, agora eu tenho que comprar outro. Já está 10 anos com o carro. Troca de carro. Meu Deus, mas aquele tinha agora. Toda vez. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus diante de mais de 500 testemunhas. E quando as pessoas que estavam olhando para o céu já não conseguiam enxergar mais direito, porque virou um pontinho subindo, 2 varões de branco, 2 anjos, apareceram ali e falaram: o que vocês estão olhando para o céu ainda? O que vocês estão olhando para lá ainda? Vamos para Jerusalém. Ele não falou para ir para Jerusalém? Vocês vão ser revestidos. Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que virá. Isso é, meu irmão, foi maravilhoso. Mas tem um comando, a vida continua. Vamos aprender de novo. Você está entendendo? Deus nos permitiu ou nos deu a vida para uma missão. Deus não disse que era para Abraão ficar parado e olhando para o céu. Existe um tempo. Conta as estrelas, Abraão. Consegue? Bem, não consigo contar mais. Pois é, assim é a tua descendência. Eu falei para você olhar para o céu só para corrigir a tua visão. Meu irmão, cuidado com aquilo que limita os teus olhos. Eu não consigo avançar. Por quê? Porque o Ivan está no ministério de louvor. Isso, eu não consigo. Porque, eu não vou entrar no diaconato enquanto a irmã Ana Guiara estiver no diaconato. Amplia a tua visão, meu irmão. Cadê Cristo da tua vida? Cadê Cristo dos teus olhos? Quando você tem Cristo nos teus olhos, tudo é maravilhoso. Eu não estou falando sobre questões de responsabilidade. Se é minha responsabilidade, parece que nunca é suficiente para mim. Eu sempre tenho que melhorar. Agora, eu sou competitivo comigo mesmo. Agora, quando se trata de comunhão, de igreja, eu tenho que fazer a leitura correta. Eu vou louvar a Deus. Eu vou ouvir a palavra. Eu não consigo ouvir a palavra. Porque aquela pessoa, eu não consigo louvar.
Por isso que eu estou dizendo para você que essa mensagem vem primeiro para mim, sempre. O que anda limitando a tua visão? Porque talvez está atrapalhando a tua espera, a tua inquietude. Nós estamos falando num período que Jesus está vindo. E nós estamos num período de espera. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu ouvi uma história de um arquiteto que me chamou a atenção, eu achei bem legal essa história. É um arquiteto famoso do Brasil aí. E ele conta que ele foi visitar uma das suas obras numa catedral em São Paulo. E quando ele chega em São Paulo, ele vê aquela obra bonita, já está numa fase de acabamento. Ele viu um rapaz trabalhando, o rapaz não sabia quem ele era. E ele chega para aquele rapazinho e fala, o que você está fazendo? O rapaz, envaretado, olha para ele e fala, eu estou colocando lajota, você não está vendo? Ele olha para outro rapaz, ele não fala nada ali. Ele avança, chega para outro rapaz e fala, tudo bom? O que você está fazendo? Você não está vendo? Eu estou colocando uma janela. Ele também não comenta nada. Ele caminha mais um pouco e ele vê um rapaz mexendo massa ali com dificuldade, uma massa pesada, né? E ele pergunta para esse rapaz, o que você está fazendo? O rapazinho dá um sorriso assim, olha para cima e fala, eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma catedral. Muitas vezes nós não somos capazes de ver o que Deus está fazendo através de nós. Seja um bazar, seja como no diaconato, no louvor, seja numa mensagem, seja um casamento, seja um atendimento, seja uma compra, qualquer coisa. E alguém pergunta, o que você está fazendo? E Deus está falando para você, o que está limitando a tua visão? Nesse momento de espera. O que está te atrapalhando? O quê? O que está te atrapalhando? Nós precisamos sair da tenda, nós precisamos contar as estrelas, porque Deus quer ampliar a nossa visão. Eu não sei qual é o motivo da sua espera, mas eu venho te dizer para não fazer uma loucura e desistir de tudo. Você precisa fortificar a tua expectativa, a tua visão. Imagine se Jesus não olhasse além da cruz, imagine se ele não olhasse além da pedra do sepulcro, imagine se Jesus tivesse desistido já no deserto, e você pode pensar, pastor, mas você está falando de Jesus, né? Eu não sou Jesus, mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou que o Filho do Homem, assim como a serpente foi levantada no deserto, e as pessoas que olhavam eram curadas, o Filho do Homem seria levantado no madeiro, e todo aquele que olhasse para ele, todo aquele que cresce nele, seria curado, seria salvo. Jesus é referência para nós, meus irmãos. Entenda uma coisa, eu me lembro de uma conversa que eu tive, talvez algum de vocês que conheçam, a mãe do Elias Lazari, Deus já recolheu, já está com Deus. Mas isso faz o quê? Uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu lembro que ela estava com um problema cardíaco e nós fomos lá na praia orar por ela. Elias pediu, vamos lá dar um pulinho, pastor, fazer o vapt-vupt? Vamos. Chegamos lá e ela ficou bem, durou mais alguns anos. Comecei a conversar com ela, uma senhora muito simpática. O Elias Lazari, para quem não sabe, ele tem um comércio ali, bem no viaduto do Sabará, bem na frente ali, azul. Isso é propaganda. E ela falou para mim assim, hoje de manhã a Marlene estava aqui, a Marlene estava junto na conversa, até confirmou também os detalhes. Ela falou assim, eu já falei para você da história do Elias, do meu filho? O Elias vai fazer quase 50 anos. Eu falei, não. Quando eu estava grávida dele, eu fui numa consulta, e o médico estava com aquele estetoscópio, examinando, ele falou, olha, infelizmente o seu filho faleceu. Ela chorou, ele falou, pois é, nós vamos ter que fazer curetagem, que é extrair o bebê dali, né, o feto. Nós vamos ter que fazer curetagem. E ela chorou, ficou internada para fazer isso, e começou a falar com Deus. E Deus deu uma resposta para ela ali. E ela fugiu do hospital. E ela disse, Deus me respondeu, meu filho está vivo. Eu sinto meu filho e eles não acreditam em mim. Eu sinto meu filho e eles não acreditam em mim. Ela se escondeu num porão 4 meses, até o Elias nascer. E isso já vai fazer quase 50 anos. E ele está robusto,
bem saudável. Então, meu irmão, sobre esse período de espera, tem algo vivo em você que seja difícil de enxergar às vezes ou de alguém ver. Você só precisa esperar o momento do nascimento. Você só precisa esperar o momento do nascimento. Você precisa renovar a sua convicção. Eu sempre carrego comigo Hebreus 10, do 35 ao 39, quando ele fala sobre perseverança. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de persistir, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha, é tanta situação e luta e às vezes ansiedade que quer pegar. Porque quando você casa, aliás, quando você está namorando, fica todo mundo perguntando, e quando que vai casar? Quando que vai casar? Quando que vai casar? E quando que vai casar? Aí quando você casa, as pessoas chegam e falam, quando que vai vir filho? Quando que vai vir filho? E daí? Aí quando vem um filho, as pessoas perguntam, e quando que vai vir um irmãozinho? E quando que vai vir um irmãozinho? Aí quando cresce um pouco, fala, e quando que vem os netos? E quando que vem os netos? Tudo que você vai fazer não é diferente. Qualquer lugar que eu vá, as pessoas perguntam, e a igreja? Qualquer lugar, e a igreja? E a igreja? E quando você esquece um pouquinho, vem uma profecia, e a igreja? É verdade. Eu e a Gleice estávamos num retiro de casais, um encontro com Deus em casal. Eu não sei quantos casais que tinham lá, tinha bastante gente. O Fred e a Solange estavam juntos. Quem mais estava aqui? Não lembro. E de repente, o pregador que veio, nunca eu vi, ele nunca me viu, não sabia nada a nosso respeito. Ele chegou no dia, foi pregar e eu e a Gleice estava lá, junto com todo mundo. E de repente, no meio da mensagem, ele pegou e falou, esse casal que está aqui, vem aqui, ó. Chamou a gente à frente e falou bem assim, ó, Deus falou para eu falar para vocês que o que ele fez na vida de vocês, até agora, não é nenhuma cutícula do que ele vai fazer. Espera o tempo de Deus, aguarda, tenha confiança. Tá? É muito grande o que Deus vai fazer, o que ele vai construir e blá, blá, blá na vida de vocês assim. E naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e da minha intensidade nisso, que eu tenho moldado a minha vida a respeito. Se é o Senhor falando comigo realmente, confirma isso através de um casal que eu entendi que o Senhor falou para mim para assumir tal igreja. O pregador foi lá e chamou o casal que estava lá. Chamou até a frente e falou bem assim, eu não sei porquê, mas eu vi uma igreja atrás de vocês. E esses sinais, por vezes, aconteceram. Só que daqui a pouco, tudo é difícil. Nessa pandemia, a igreja ficou fechada, juntando tudo, 3 meses. Tem ameaça de fechar de novo. E um que desanima e outro. Eu estava até agora resolvendo um bolo de coisa de um monte de gente todo dia, amanhã de manhã, e gente até ofendendo. Naturalmente, porque tem outros transtornos e situações assim. Sabe o que eu preciso fazer sempre? Olhar para o céu e contar as estrelas. Lembrar desse dia. Lembrar lá atrás, quando o pastor pegou e falou, ó, Deus falou para mim sobre isso a tua vida. Lembrar dos sonhos que Deus me deu. Lembrar da palavra de Deus. Lembrar sobre a salvação. Lembrar sobre quem eu sou e a importância. Lembrar como eu tenho que me posicionar e como eu tenho que olhar para as pessoas. O que vai facilitar. Porque se eu não fizer isso, meu irmão, eu vou me tornar uma pessoa mesquinha. E que fica disputando espaço. E que fica falando mal um do outro, e que fica desconstruindo a imagem do outro, e que fica tentando derrubar pessoas em vez de levantar, e que fica se queimando por qualquer coisinha, qualquer comentário, qualquer olhada, qualquer coisinha, e fica travando. Hoje, Deus está chamando você para olhar para cima, e fazer com graça, fazer com virtude, fazer com alegria, fazer como vale a pena ser feito. Meu irmão, se Abraão soubesse, se Moisés soubesse, meu irmão, se Davi soubesse, meu irmão, se Maria soubesse, se Paulo soubesse, e se eu e você soubesse o que vai vir, faríamos com mais graça e mais alegres ainda,
com mais decência ainda, com mais elogios ainda. Você está entendendo o que eu estou falando? Billy Graham fala bem assim: 5 minutos na eternidade, e você vai saber exatamente como você deveria estar vivendo aqui, ou ter vivido aqui. 5 minutos na eternidade, e que o dinheiro não vai contar R$1, e você pensa, eu devia ter tido aliança com Deus. 5 minutos na eternidade, eu devia ter executado o meu trabalho de uma forma correta, me dedicando de uma forma correta, porque o que mais vale nessa vida são almas. O que mais vale são almas. O que é mais precioso é cuidar de pessoas. O que é mais precioso é ter tempo para pessoas. O que mais precioso é você procurar levar as pessoas até Deus. E Deus me deu a graça de ter alguma habilidade para testemunhar, para alcançar ou para fazer. Seja quem eu for, um cristão. No meio de uma tempestade, Jesus ensinou a viver o cristianismo. No meio de um casamento que estava falindo, Jesus ensinou a viver o cristianismo. E até, meu irmão, no meio de um deserto, no meio de uma cruz, Ele nos ensinou a salvar, a ajudar, a ligar pessoas ao céu. Porque Ele me deu capacidade de olhar para cima e contar as estrelas. E Isaías 53 diz que Deus, olha só, que amou e agradou os seus olhos quando Ele viu o resultado. Que resultado? Isaías 53 você sabe, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele foi castigado por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você conhece essa passagem? E se você continuar lendo o mesmo capítulo, Ele vai falar que Ele vai ver o resultado do seu trabalho e se alegra muito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Veja a vida que você está levando. Vale a pena? Veja o humor que você está tendo. Vale a pena? Eu vou repetir. Você pode me ajudar a pregar? Você pode me ajudar a pregar? Você pode me ajudar a segurar no braço de alguém e falar: e esse humor teu está valendo a pena? O Senhor te chama hoje para contar as estrelas. Põe a mão no teu peito. Fecha os teus olhos. E com os teus olhos da fé você vai contar as estrelas. O que Deus tem prometido na tua vida. O que Ele tem prometido na palavra dEle. E aí, o que Ele está falando? Eu ouvirei dos céus. O que Ele está falando? Se há de uma coisa que eu sei é que Deus honra a intercessão de um pai e de uma mãe. Deus honra a oração de uma esposa. Deus honra a oração de um marido. Deus honra a oração de alguém que se aplica em joelhos a interceder, a falar com Deus, a alguém que procura se moldar. Meu irmão, nesse momento de espera, não queira pegar atalhos, não queira fazer gambiarra na tua vida. Nesse momento de espera, procure se posicionar de uma forma coerente. Nesse momento de espera, Deus quer te usar. Nesse momento de espera, cuidado com aquilo que você está fazendo aqui. Às vezes você só pensa em ganhar dinheiro. Cuidado! Nesse momento de espera, Deus está chamando você a olhar para o alto, porque Ele vai te honrar. Aprenda a ligar tudo que você tem no alto. Aprenda a ligar tudo que você tem aos céus, porque a palavra do Senhor nos diz que aquilo que desligarmos aqui será desligado no céu, e o que ligarmos aqui será ligado no céu. Santo Deus, o Senhor conhece o ânimo desse meu irmão, dessa minha irmã que escuta, e talvez a palavra tenha vindo realmente de encontro, como se essa pessoa estivesse numa sala, e o Senhor estivesse falando diretamente para essa pessoa, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, que essa pessoa tenha maturidade de espiritualizar essa mensagem, e não a imaturidade de humanizá-la, para que haja mudança. Se o ego foi machucado, se o orgulho foi cutucado, melhor ainda, porque o Senhor tem nos provocado a sair da zona do conforto. Então, no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, recupera a visão dos teus servos, recupera, Pai, as armas forjadas nessas mãos, recupera, Espírito Santo, por toda a tua bondade, todo esse comportamento santo que o Senhor vai criando em nós, a consagração, o jejum, oh meu Deus, a reunião, para que não haja boicotes, para que haja amor, para que haja perdão, para que haja, Jesus, esforço
esforço, no quando depender de vós, tende paz uns com os outros. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cada passo, cada palavra, cada oferta, cada serviço, cada dedicação, cada intercessão, Pai, amplia a nossa visão naquilo que vale a pena. Liga-nos nos céus, na arte do cultivo, cultivar relacionamentos, cultivar Jesus, oh Pai, aonde estivermos, cultivar o ministério, cultivar as finanças, a administração de tudo isso, cultivar, por favor, Pai, nós estamos ligando isso aos céus. E se outrora Satanás se intrometeu em brechas de vidas que, oh meu Deus, por acaso essas pessoas quiseram pegar atalhos, e Satanás tem feito uma verdadeira guerra no casamento, guerra nas finanças, guerra no emocional e até no físico dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor é o Deus que pode fazer com que todos esses demônios caiam por terra agora, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor pode fazer com que esta pessoa amplie a visão, seja grato pelo que viveu, Pai, e avance para a sua glória, avance para o seu louvor, avance para a vida que vale a pena, avance para se encontrar contigo, para esperar o Senhor na viração do dia. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, aumenta a tua chama missionária em nós, aumenta, meu Deus, o teu calor, o teu fervor pela vida, por pregar, por testemunhar, por fazer tudo no teu nome, se qualificar no teu nome e honrar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos dá essa sabedoria, pois assim nós te agradecemos, ligando ao céu, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Graças a Deus.